saídas do De La Cruz e do Bruno Henrique, o time caiu demais de produção no jogo de ontem. Isso tem se repetido nos jogos do Flamengo. Foi mal contra o Milionários, na volta em casa ganhou de 2-0 do Palestino, mas jogando mal também. Não convenceu naquele jogo. O segundo jogo contra o Nova Iguaçu na final, ele meio que administrou uma grande vantagem que tinha, até dá para entender, né? Vamos correr, tem Libertadores ali, e o Tite quis colocar o time titular. E no Campeonato Brasileiro foi mal contra o Atlético Goianiense, ganhou, mas não jogou bem, né? E ontem contra o São Paulo, a questão do torcedor foi essa. O time estava com o jogo na mão, beleza, ok, descansando a Arrascaeta e tudo mais, perfeito. Mas de repente o São Paulo começou a chegar, começou a incomodar com as substituições, com as alterações que o Tite fez. E aí o torcedor já começa a olhar para trás e falar, pô, nos últimos jogos não foi tão bem. Aí hoje chega agora, né? O time começa a ser ameaçado. De fato, o torcedor não é que ele quer o time de 2019. Mas ele quer um time mais confiável. E nesses últimos 3, 4 jogos, o Flamengo tem deixado, assim, algum ponto de interrogação. Fala, nação rubro-negra, tudo encaminhado para o Flamengo renovar com a Adidas por valores anuais próximos de 100 milhões de reais. Dia 29 de abril tem a votação no Conselho Deliberativo. Sobre o Cebolinha, está descartada a lesão, mas ele será poupado do próximo jogo. Sobre o desempenho do Flamengo, muita crítica da imprensa, mesmo o Flamengo vencendo e se tornando líder do campeonato. Seria a comparação igual se fosse Palmeiras ou Corinthians jogando e vencendo o São Paulo? Fica esse questionamento. Sobre o Andréas Pereira, o jogador fez uma forte revelação depois daquela final contra o Palmeiras e o Nicolas de la Cruz rechaçou qualquer comparação com o Zico, mostrou muita humildade e cobrou bastante desempenho do elenco do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se puderem, deixe o seu like, porque ajuda bastante outros rubro-negros a receberem esse tipo de conteúdo sem sensacionalismo, para a gente tentar fazer com que o Flamengo melhore cada vez mais. É isso, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, começar o vídeo falando sobre fornecimentos de materiais esportivos. Há um tempo atrás, o Flamengo se reuniu com a Legea, uma marca italiana, só que não deu procedimento, até porque a Legea ela não tem um know-how tão grande aqui no Brasil e ficaria ali meio deficiente a distribuição dos materiais, né? Assim como aconteceu com a Carabao. Para quem não lembra, a Carabao era a patrocinadora master do Flamengo, só que infelizmente eles não tiveram uma logística para poder distribuir o energético para todo o Brasil e acabou saindo do Flamengo essa marca sem conseguir os seus objetivos. Com a Adidas é diferente, até porque a Adidas ela já tem uma experiência bem grande em distribuir os seus materiais pelo Brasil inteiro. Com a Legea, o que mais pegou foi isso. Legea tentou fechar com o Palmeiras, não conseguiu. Tentou fechar com o Flamengo, não conseguiu. E segundo o jornalista Lauro Jardim, o Flamengo encaminha, está muito bem encaminhado para ser votado no dia 29 de abril, a aprovação da Adidas. Adidas que, segundo esse jornalista, aumentou a proposta e o Flamengo deve receber por ano em torno de 100 milhões de reais com essa nova proposta. Sendo assim, ficando muito bem encaminhado essa situação, vai para a votação do Conselho Deliberativo e provavelmente será aprovado. A Adidas tem parceria com o Flamengo desde 2013 e de lá para cá são vários e vários títulos. O Flamengo reforça essa amizade, essa parceria com a Adidas e a Adidas ela aumentando a proposta, tendo a sua marca exposta no maior clube do Brasil, quiçá do mundo, ela consegue vender bastante camisa, ganha dos dois lados, o Flamengo ganha, ela ganha também, até porque o Flamengo conseguiu um aumento de royalties. E é isso, galera. Tá muito bem encaminhado esse acordo com a Adidas, 100 milhões por ano. Eles têm contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mas sendo aprovado, provavelmente a gente consiga aí pelo menos 5 anos de contrato, garantidos aí em torno de 500 milhões de reais com esse novo acordo da Adidas. Vamos aguardar. Quando o Conselho Deliberativo aprovar e tivermos novas atualizações sobre esse assunto, a gente traz para os senhores. Agora, nação, na boa, parece que o Flamengo perdeu de goleada para o São Paulo, mas na verdade a gente ganhou de 2-1, viramos líder, mas conforme a gente pode ver aí nas televisões, na imprensa antiga e até mesmo em alguns comentaristas aqui no YouTube do Flamengo, é que parece que o Flamengo tomou uma goleada, porque
O Flamengo venceu por 2-1, chegou no final do jogo, a gente deu mole mesmo, rateou, mas se fosse qualquer outro clube, vamos botar um exemplo, o Palmeiras, o Corinthians, ganhando o jogo de 2-1 em cima de um grande time, que é o São Paulo, na imprensa estaria, vitória heróica, conseguiu virar líder, mas na verdade a gente vê muitas críticas em cima do time do Flamengo, time do Tite, que em 2024 tem 82% de aproveitamento, são 5 empates e 19 vitórias em 24 jogos, e eu não vejo motivo para tanta reclamação. Que o Flamengo caiu de rendimento no final do jogo? É verdade, caiu de rendimento, mas o Flamengo não perdeu, o Flamengo é líder, o Campeonato Brasileiro é um campeonato bem difícil, o Flamengo teve várias alterações durante o jogo e o São Paulo fez um gol, pressionou o Flamengo, não era pra gente passar por esse perrengue, a gente virou um verdadeiro passageiro da agonia, mas são situações que o Tite tem capacidade de consertar. E o Flamengo, ele tá conseguindo seus objetivos, mesmo que não jogue um futebol tão vistoso. Esse jogo tava ganho, tava tranquilo, até a gente tomar um gol bobo em cima de um jogador que já não estava com as condições físicas tão boas, como falou o Tite na entrevista coletiva. Mas, galera, é isso, não temos que ficar lamentando uma vitória. A gente tem que curtir o gostinho da vitória, tem que comemorar essa liderança, tem que zoar os adversários mesmo, porque é um momento, galera. Somos líder no Campeonato Carioca, estamos ali também numa disputa bem intensa na Libertadores da América. O grupo é um grupo meio complicado, mas o Bolívar perdeu na data de ontem, foi eliminado do campeonato lá da Bolívia e vem para cima do Flamengo na próxima partida com a faca nos dentes. Vamos jogar uma partida difícil na casa deles, mas temos capacidade de não sairmos com uma derrota, até porque o aproveitamento do Flamengo nas alturas é um aproveitamento de 35%, um aproveitamento muito baixo. Então, não é garantido que a gente vá conseguir uma vitória lá contra o Bolívar, mas vamos lutar para que ela venha. Se não vier, pelo menos o empate. O que a gente não aceita é derrota, né? Derrota, que é uma palavra que a gente ainda não conheceu nessa temporada de 2024. É isso, galera. Só para desabafar um pouquinho aqui, porque às vezes a gente ganha, mas parece que a gente perde. Não só pela torcida do Flamengo, quanto também muito mesmo pela imprensa. Então vamos curtir esse momento, vamos curtir o momento de vitória, momento de liderança e para cima do Palmeiras. Vai ser um jogo difícil fim de semana, mas é aquilo, né? Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. E rapaziada, o Nicolas de la Cruz ele deu uma entrevista e revelou que essas comparações dele com o Zico são comparações errôneas, segundo a palavra do jogador. Ele também falou sobre a força coletiva do Flamengo. Vamos abrir aspas para o que disse o Nicolas de la Cruz, jogador que só de eu falar o nome, galera, eu não consigo parar de rir, porque é muita felicidade e alegria da gente ver um craque desse jogando pelo rubro-negro, né? Abrindo aspas aí para o que disse após a última partida do de la Cruz. O rendimento sempre pode ser melhor, a equipe se entrega ao máximo e isso é mais importante. Começamos com 2 vitórias, todas as partidas são difíceis, os adversários jogam bem também. Os 3 pontos são importantes. Ele ainda falou sobre o posicionamento dele, né? Ele abrindo aspas aqui, ó. Hoje precisei jogar um pouco mais avançado. Não é uma função que eu desconheço, é uma função que eu conheço. Eu jogo nessa função na seleção do Uruguai e também jogava nessa função lá no River Plate. Tenho sempre que estar preparado para o que o treinador pedir e o que o jogo apresentar. E ele falando sobre a comparação com o Zico, ele disse aqui, ó. Esse tipo de comparação é um pouco errônea. O Zico é um rei e é o ídolo máximo do clube. Obrigado pela comparação, mas é difícil a comparação a nível futebolístico. Fico feliz pelo arranque, por ter conseguido 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, mas é só o começo de um campeonato muito longo. Cara, uma outra situação que eu gosto do De la Cruz é que ele é muito centrado, ele é sem oba-oba. Já não é a primeira entrevista que ele cobra do time o melhor desempenho. E é isso, galera, um craque de bola desse aí é o tipo de situação que a gente sempre esperou, né? Ah, não tem o Arrascaeta, e agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente tem o De la Cruz para poder municiar o ataque. É um jogador que, conforme ele já falou, já jogou nessa posição
na seleção do Uruguai, já jogou lá no River Plate, é a posição dele original a princípio. Então é isso, rapaziada, é um jogador que, além de ser um jogador excelente dentro de campo, ele sempre cobra o elenco do Flamengo, é um jogador centrado e sempre com aquela fome de vitória e fome de um bom desempenho, e isso é excelente, né? Até porque em breve ele vai ser um dos líderes do elenco do Flamengo diante de tão boa repercussão das suas atuações, do jeito que ele é nos bastidores, da pessoa que ele tem ali consigo, que é a esposa dele, que sempre cobra também um desempenho do próprio atleta. E é isso, galera. Sarrafo subindo cada vez mais e o Flamengo indo pra cima com esse craque aí, De La Cruz. Que bom que ele veio parar no rubro-negro nesse ano de 2024. Rapaziada, falando sobre a parte médica. Cebolinha, ele recebeu uma pancada contra o Atlético Goianiense, recebeu uma pancada também contra o São Paulo, saiu de jogo cedo. Que bom que entrou o Luiz Araújo, que conseguiu marcar realmente um golaço em cima do São Paulo, mas a situação do Cebolinha é a seguinte: mesmo segundo o Vene Casagrande, sem os exames constatarem lesão no tornozelo, ele vai ser poupado contra o Palmeiras. Jogo dificílimo nesse fim de semana, que a gente vai jogar fora de casa. Palmeiras só deixou o jogo no Allianz Arena porque era o time do Flamengo, antigo Parque Antártica, né? Porque é o time do Flamengo, porque se fosse outro adversário, eles mandariam para a Arena Barueri. Só que o Flamengo é gigante, né? E eles querem ter qualquer tipo de ganho ali técnico com o gramado que eles têm. Paciência, o mando de campo é deles, poucos ingressos para o Flamengo, e nessa partida a gente vai contar com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Bruno Henrique jogou um bolão contra o São Paulo, a gente fica triste pela situação do Cebolinha, ninguém quer uma contusão, uma situação ali que o jogador esteja sentindo dor, até porque no tornozelo dele está um grande edema, mas ele sendo poupado contra o Palmeiras na próxima partida, ele já volta, e é um bom teste também para o Bruno Henrique contra o maior adversário do Brasil nos últimos anos, que é o Palmeiras. Não tem como esconder isso. O Palmeiras tem um grande elenco, tem um grande técnico e a gente vai ter uma grande disputa nesse fim de semana. Flamengo que está na liderança do Brasileirão com 6 pontos. E é isso, galera. Sobre a parte médica, o Cebolinha, por enquanto, ele vai ficar de molho, mas não preocupa, não é uma lesão, e sim mais dores, um edema ali, uma pancada forte que ele recebeu no tornozelo. É isso, galera. Torcer pro Bruno Henrique arrebentar igual aconteceu no último jogo. Agora, só uma curtinha aqui, uma curiosidade. O Andrés Pereira, ele fez uma revelação sobre aquele fatídico Flamengo versus Palmeiras, final da Libertadores, onde, numa situação de erro do Andrés Pereira e, na minha opinião, também de erro do Davi Luiz, a gente acabou perdendo um título onde estávamos jogando melhor, poderíamos conseguir naquela época o tricampeonato da Libertadores, mas infelizmente a gente não conseguiu. Graças a Deus que em 2022 a gente conseguiu esse tricampeonato, mas a situação é a seguinte: o Andrés Pereira fez uma revelação bem forte sobre esse tipo de situação, né? Ele falou que quando voltou ao Brasil, ele teve que andar de carro blindado, porque as ameaças eram muito grandes, mesmo ele querendo ficar no Flamengo. Ele que é rubro-negro, que tem ainda um sonho de voltar para o Flamengo, jogador que está indo muito bem na Premier League, mas é isso, galera, apenas uma curiosidade para falar para os senhores alguns bastidores ali daquela final, principalmente esse medo que tinha o Andrés Pereira por receber muitas ameaças, né? A gente sabe como é que é o futebol, não é por aí que funciona, não é ameaçando que a gente consegue algo de algum jogador, mas a gente entende muito bem como é que funciona o futebol brasileiro. É um futebol ali que rola muita paixão, muito amor, e diante disso acaba rolando também muito ódio. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!